Bom, meninos, essa questão do material de vocês, né, da questão da CIA, e até na hora que eu falei aquele negócio de tecnologias fazendo, né, pegadinhas, né, seja lá com o drone em New Jersey, agora na Dinamarca, em outros países aí da Europa, né, mas a gente sabe que muitos dessas tecnologias desses países, né, independente de quais sejam, eles têm esse grupo de inteligência que, de certa forma, eles acabam controlando. Então, seja a ufologia, quando os caras estão ali politicamente de uma certa maneira apertados, os caras sempre vão utilizar a cartada ufológica, né? É a cartada ali que há muitos anos a gente fala, pô, isso o ser humano é ligado à ufologia. Mesmo aqueles que não têm muito conhecimento, têm a curiosidade dentro de si, e essa cartada da ufologia, ela é trazida de uma certa forma para que coloquem as pessoas em pânico de alguma maneira, eu acredito eu, né? E esse tema, né, de colocar o ruído oficial, queria que vocês começassem a falar um pouquinho sobre esse tema, que é tão assim questionado, né, por algumas pessoas. Será que esses caras têm envolvimento ou não? Começa com você, Gustavo. Bom, vamos lá. Ruído oficial. Do que se trata isso aí? Na verdade, ruído oficial se trata disso aqui, né? Escrevemos um livro, primeiro livro do Contato Podcast, nosso selo, o Contato Books, com a Edições Cosmos, a editora. E esse livro aqui, ele foi feito através do Catarse, uma campanha do Catarse por crowdfunding, e atingimos 132% da meta e já está enviado, todo mundo que apoiou na campanha já recebeu. E do que se trata o livro? E por que ele se chama Ruído Oficial? Como você falou, tem muita gente que mesmo que seja cético, mesmo que não acredite ou não se interessa pelo assunto, acaba esbarrando com o assunto em algum momento. O objetivo desse livro, ele não é provar para ninguém que OVNIs são reais, que existem alienígenas, que nós estamos sendo visitados, não. Em absoluto, esse é o objetivo do livro. O raciocínio por trás dele é o seguinte: se UFOs existem, não importa. A ufologia existe. Isso é inegável, né? A pessoa ela pode ser cética, ela pode não acreditar em disco voador, mas ela vai ter que lidar com a existência da ufologia na vida dela, em algum momento, se o assunto surgir. Como que a CIA lidou com isso? Independente se OVNIs existem ou não. É um assunto pertinente, e se você é uma agência de inteligência, e você tem um assunto tomando grandes proporções há mais de 80 anos, praticamente, quase 80 anos, então você vai ter que lidar com isso. Então esse era o objetivo do livro. Por que ele tem esse nome, Ruído Oficial? É uma brincadeira com aquela ideia de versão oficial, né? A versão oficial dos fatos. Acontece um fato, acontece uma coisa, nós vamos atrás das instituições gabaritadas, as instituições onde a sociedade, num acordo coletivo, deposita confiança em alguém ou num órgão, e vamos ouvir o que aquele órgão fala. Então, é a versão oficial de um fato. Geralmente, a gente coloca isso na mão do Estado, dos governos, né? E há uma comunicação, um acordo entre imprensa e governo. O governo traz a versão oficial, a imprensa reverbera, ou o governo traz a versão oficial e a imprensa questiona. Mas vai ter sempre essa relação. O Estado traz uma versão oficial e a imprensa vai
passar aquela versão oficial para o público. Só que, analisando documentos oficiais da CIA, que você encontra liberados no próprio site da CIA, cia.gov, você vai encontrar lá documentos, memorandos, que deixam bem claro, não apenas que a CIA levou muito a sério esse assunto, desde Roswell até hoje, mas também, nesses documentos, você vê como ela delineou a maneira de lidar com esse assunto. E quando você vê a maneira que a CIA desenhou para tratar o assunto da ufologia, aí você entende a palavra ruído. Porque quando a gente fala que, por exemplo, tem ruído na comunicação, você falou, por que quer dizer ruído na comunicação? Você falou uma coisa para mim, eu não entendi direito, repassei para o outro, então, assim, eu já passei uma mensagem que já não era muito verdadeira, já estava meio perdida ali no meio do caminho e tal, então gera ruído. É meio que isso que a CIA se propôs a fazer, porque você vai entender que ela nega quando é conveniente, ela acredita ou ela incentiva quando é conveniente, e ela confunde o meio de campo quando é conveniente. A principal atitude da CIA nessa história toda é confundir a história. Ela é uma agência de inteligência que faz também desinteligência para, digamos assim, desinformação no meio desse assunto. Então, o livro ele foi construído, ele traz 13 documentos oficiais, que são documentos oficiais da CIA, que estão no site do governo americano, da CIA. Esses documentos eles estão traduzidos no livro, num apêndice no fim do livro, mas o livro não é falando exclusivamente dos documentos. Eu pego do início da fase moderna da ufologia, de Roswell para cá, um pouquinho antes até. Então, à medida que a gente vai contando como a casuística ufológica foi se desenvolvendo, contextualizando com o momento do mundo na época e contando como a CIA foi se envolvendo no assunto e como ela foi tratando esse assunto daí para frente. E aí, no fim do livro, os argumentos que a gente explica no livro, tem os documentos lá no fim, e eu separei uns 4 documentos aqui para a gente apresentar durante a conversa, que deixa bem claro esses pontos de como a CIA criou esse ruído oficial. Aí, se o Vinícius, o Eduardo quiserem também trazer algum comentário sobre o livro, sobre como a gente... Porque, assim, eu escrevi o livro, mas os dois participaram o tempo todo, porque eu ia apresentando para eles o processo do livro. O livro ele foi escrito junto com os roteiros de episódio do podcast, então você ia escrevendo o livro e fazendo um roteiro, e de repente você pesquisava alguma coisa com o roteiro que, nossa, isso aqui é interessante para colocar no livro. Então, os dois participaram muito ativamente do livro também, se vocês quiserem comentar alguma coisa. E se não quiser também, eu não sei. Não, mas beleza, aí daqui a pouco você mostra os documentos, mas eu quero primeiro ouvir primeiro o Vinícius, depois eu passo a palavra para o Eduardo. Fala, Vinícius. Ruído Oficial, o melhor livro para introduzir alguém, olha, para introduzir pessoas na ufologia. Gente, é o seguinte, para o pessoal entender, né, porque às vezes o pessoal tá vendo a gente aí no Brasil UFO, não conhece o nosso podcast, e aí para entender o background, porque o livro, ele é um background do nosso podcast. Como o Guto disse, ele nasceu dentro do podcast, por quê? O podcast, até respondendo uma pergunta sua, Clayton, antes no off, né, que você perguntou, o que vocês falam mais? Vocês fazem entrevistas? Então, a gente faz entrevista, a gente fala de caso, mas o podcast ele é focado em ufologia, né, 100% em ufologia. A nossa ideia mudou durante o projeto e acabou chegando só no ponto de
tratar de ufologia. Só que um ponto que eu e o Guto, no começo, depois o Eduardo chegou com a gente, né, no meio do podcast, entrou com a gente, que a gente percebeu que estava ali faltando um pouco no meio da geração de conteúdo de ufologia, era falar mais sobre documentações que são concretas. Documentação militar, documentação de pesquisadores. Artigo científico, tese, mestrado, enfim. E tem muita coisa mesmo. Então a gente começou a bater em cima dessas coisas, né? E no meio dessas gravações, o Guto falou, pô, eu vou começar a escrever essas coisas aqui, vou começar, porque eu não encontro conteúdo sobre isso. A gente tinha que procurar no próprio documento, né? E aí do próprio documento a gente tinha que caçar quem foi a pessoa, descobrir quem foi essa pessoa, o que ela fez, o quanto ela influenciou naquilo, em outro ponto. E aí ele começou a montar um roteiro em cima disso. Então, basicamente, esse livro ele é um guia do podcast, de quando a gente começou o podcast. Então ele conta ali a história, é praticamente a história da ufologia, de como a ufologia moderna começou a surgir e como a CIA se envolveu nisso aí de uma maneira muito forte. Então, boa parte da ufologia que nós temos hoje, grande responsabilidade é da CIA. Só que o problema a CIA, ela conseguiu pegar todo o conteúdo que se tinha de uma maneira concreta e que poderia nos dar um pouco mais de embasamento para estudar várias coisas sobre o fenômeno e jogou para baixo do pano. Com filmes, com sátira, com piada, com brincadeira. E isso foi sendo levado, tanto que até hoje nós temos isso. Então, a ideia do livro é justamente mostrar esse outro lado da ufologia, que não vem contando casuísticas de relato de pessoas de civil, né, não só o relato do civil que passou por isso, mas sim como uma organização militar regida pelo governo também se envolveu de forma enfática em cima disso aí e levou a ufologia do jeito que a gente conhece hoje por conta da CIA. A ufologia com menos crédito que a gente conhece hoje é muito por conta da CIA. E parece que ela continua trabalhando em cima disso, porque você encontra, por exemplo, a hora que a gente estava falando dos crop circles, dos agroglifos, né? Algumas pessoas comentaram no chat que isso poderia ser até a arte da CIA. Por quê? Seria uma forma de criar ali uma forma de ludibriar o assunto e botar atenção em outras coisas, e aí a gente entra numa série de conspirações e vários outros pontos. Mas a ideia do ruído oficial é justamente isso. O conceito de ruído é isso, é você atrapalhar a comunicação. E foi o que a CIA fez. Ela criou um ruído ali, atrapalhou a comunicação e fez com que muito da ufologia se perdesse no meio disso. Não é para provar que o fenômeno é real ou não. Não é para provar que o fenômeno é extraterrestre, interdimensional, espiritual, demoníaco. Não é para provar nada disso. É só para contar que, olha, enquanto vocês estavam assistindo filmes do Spielberg e adorando, a CIA estava de olho naquilo ali e provavelmente ela colocou um dedinho nessa história. Então é mais para o pessoal entender de onde saiu essa ideia do livro. Não foi do nada, o Guto pegou e falou, vou escrever um livro e vai ser sobre isso aqui para criar polêmica. Não, a gente viu que tinha um espaço a ser estudado ali, entendeu? Eu não quero criar polêmica com a CIA. Não mais, né? Não mais. Já bastam os oficiais de justiça. Essa questão de órgãos, né, estarem ligados a tudo isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, vários pesquisadores, inclusive conhecidos, tiveram telefones grampeados, né? No caso Magé, em outros casos aí que foram pesquisar. Isso não é brincadeira. Então, claro que a gente não tá colocando a nossa inteligência aqui dos militares daqui em comparação com a CIA, que a gente sabe que a CIA, ela
abrange muitos, vários outros países, né? Ela tem muito mais recursos com e certeza, muito né? maiores Com certeza. preocupações também. Inclusive, junto com o teu, quando você for mostrar o teu documento, até a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão do que poderíamos trazer alguma coisa para provar, algumas coisas que, ligando um ponto ao outro, a gente remete realmente a que é a CIA, né? Mas antes, quero ouvir o Eduardo a respeito e depois a gente fala dos documentos. Fala aí, Eduardo. Vocês têm certeza que vocês querem me ouvir a respeito de alguma coisa? Não, brincadeira. Deixa eu só mostrar aqui algumas... eu coloquei nos comentários, vou mostrar rapidinho algumas coisas. Eu falei que é o livro mais bonito sobre ufologia. Isso aqui não é a obra do Guto apenas, né? A edição foi feita pelo Léo Bussadori, que é um apoiador nosso e é um editor extremamente experiente. Ele trabalhou em várias publicações renomadas aí do Brasil, e sabe-se lá por que um profissional deste gabarito se uniu a nós para tornar reais algumas ideias de livros. Para tornar reais algumas ideias de livros que a gente tem. Ele é infiltrado da CIA, cara, certeza. É possível. É um editor, ele está editando o que o Guto escreveu. O cara pensou assim, deixa eu dar corda para esses caras para ver até onde vão. Exatamente. O cara foi editor da Planeta, cara. Pois só é. isso. Só isso. Entendeu? Por isso que a Planeta acabou. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não, tô brincando. Fala aí, Eduardo. Não, mas assim, é que é um livro excepcional, cara. Não só no conteúdo, mas na parte gráfica também. O material no qual ele é impresso, né? O papel é de altíssima qualidade. Não é um negócio que vai amarelar, desfarelar em pouco tempo. Não, assim, vale muito o investimento, e isso eu não vou mostrar porque eu tô meio que num processo de mudança, mas eu tenho uma estante cheia aí que eu não vou mostrar aqui porque ela tá toda encaixotada. Mas tem umas lives lá no nosso canal que ela aparece. Cara, é excelente, assim, é excepcional. O produto físico é de uma qualidade absurda. Sobre o tema propriamente dito, eu acho que é muito nessa linha que o próprio autor do livro falou. Eu não vou discordar do autor do livro sobre o livro dele numa live. É livre. Né? Não, mas assim, não é sobre se o fenômeno ufológico existe ou não. Não é um livro para tentar convencer as pessoas de que isso existe ou para agradar as pessoas que já acreditam, não. É para mostrar um aspecto específico, histórico desse fenômeno, sobre como uma agência do governo dos Estados Unidos, com ampla influência em todo o hemisfério ocidental e também alguma influência, no caso da União Soviética, também na época da Guerra Fria, se valeu de fenômenos ufológicos, de novo, reais ou não interessa, sobre como essa inteligência dos Estados Unidos se valeu disso para cumprir alguns de seus objetivos. Uhum. E aí, seja aproveitar as histórias que já circulavam ou influenciar a opinião pública a respeito dessas histórias. E nesse livro, eu acho que o Guto deixou muito claro como muitos aspectos da própria ufologia que nós vemos hoje dentro da sociedade, quando esse assunto aparece, aquela chacota quase instantânea, aquela ridicularização, o livro deixa muito claro como tudo isso foi construído, especialmente a partir do início dos anos 50, tá? A mando de pessoas ali do alto comando da inteligência dos Estados Unidos. Então são reflexos que existem na ufologia até hoje e eu acredito que vão existir ainda por bastante tempo. Então vale muito o livro, mesmo se você não acredita ou não se interessa, porque o livro não é sobre ufologia, é sobre como esse assunto se relacionou com aspectos históricos do século XX, vamos colocar assim, e também do século XXI, porque o livro também fala sobre um pouco de acontecimentos mais recentes aí dos últimos anos também, mas, vale muito, assim, tanto pela qualidade física do produto quanto pelo tema. Quero ver com você, Gustavo, para você compartilhar aí os documentos com o público, por gentileza.
Para a gente falar um pouquinho também a respeito disso, das coisas, né, que realmente, né, qual seria o intuito, né, seja da CIA ou de outras inteligências de manipulação, o que eles ganhariam com isso, né? Então, por favor, se você puder compartilhar. Vai, Guto, mostra o documento aí. Vou mostrar meu documento. Mas antes de mostrar o documento, é importante dizer o seguinte: por que a CIA? Os Estados Unidos têm 18 agências de inteligência. 18. E quando o caso Roswell aconteceu, sequer a Força Aérea Americana existia. A Força Aérea Brasileira é mais antiga do que a Força Aérea Americana. Quando o caso Roswell aconteceu, era a Força Aérea do Exército. E a CIA, por que a gente está falando da CIA, não estamos falando da Força Aérea? Muito se fala da Força Aérea Americana, que ela retém segredos e tal, mas qual é a questão da CIA? Por que eu estou falando dela em específico? Porque no que tange a maneira como o governo americano ia tratar o assunto, foi a CIA que foi consultada. Foi a CIA que foi solicitada a criar um protocolo, uma medida, uma maneira de lidar com esse assunto pelo governo americano. Você tem, em 1947, o caso Roswell. Em 48, já surge o primeiro programa de investigação, em 48, chamado Projeto Sign. No fim de 48, ele durou pouco tempo, mais ou menos uns 11 meses. No fim de 48, já surge um outro, Projeto Grudge. Em 49, surge o Blue Book. Na verdade, é tudo o mesmo programa que foi sendo rebatizado e tendo mudanças internas, mas um é meio que continuação do outro. Então, quando chega ali fim de 48, começo de 49, o Blue Book já está instalado, já começa a andar. Só que você já tem documentos a respeito desse assunto desde Roswell. A CIA, ela é uma agência de inteligência. O trabalho dela é o quê? Inteligência e contra-inteligência. Ou seja, ela tem que colher informação do inimigo e ela tem que se preocupar com o que o inimigo descobre dela, de você, dos Estados Unidos, no caso. Então ela tem que colher aquela informação e verificar se aquela informação que ela está colhendo é correta, se ela não está sendo enganada, induzida ao erro. E ela se preocupa ao mesmo tempo em enganar quem está tentando coletar a informação dela. Então é inteligência contra inteligência, espionagem contra espionagem. Então, nisso você está lidando com o quê? Com informação, com percepção, com manipulação da verdade na cabeça do teu rival. Essas questões todas estão centradas na CIA. A Força Aérea tem outras preocupações, o Exército tem outras preocupações. A preocupação da CIA é exclusivamente isso. E já tem um problema muito sério, de ordem, digamos assim, de jurisdição, que a CIA, ela é uma agência de inteligência o foco dela é fora dos Estados Unidos. Se a CIA está acompanhando um terrorista, por exemplo, e ela sabe que ele quer realizar um ataque terrorista nos Estados Unidos, e ela vê que ele vai entrar nos Estados Unidos, para ela realizar uma operação dentro do território americano, ela tem que contar com a parceria de uma outra agência, no caso o FBI, por exemplo, digamos. Ela não pode agir sozinha dentro dos Estados Unidos. Seja para grampear um telefone. E hoje em dia, de alguns anos, algumas décadas para cá, surgiu a NSA, que é a CIA interna. A NSA é a agência de espionagem para fazer espionagem dentro dos Estados Unidos, a CIA é fora. Só que esse assunto era muito maior do que, sabe, essas questões de jurisdição. Quem lidava com inteligência, principalmente, era a CIA, era a central de inteligência, então caiu no colo dela essa história. Eu vou compartilhar a tela aqui, então, e a gente vai... Só um segundo. Eu vou mostrar para vocês aqui.
começar a mostrar alguns dos documentos. Estão vendo minha tela? Alô? Sim, sim. Aparecendo? Tá ok. Sim. Então vamos lá. Ó. Esse primeiro documento aqui é um documento de 6 de agosto de 1947. Isso é menos de um mês depois do caso Roswell. O caso Roswell, a notícia sobre ele foi publicada no jornal de Roswell, Roswell Gazette, no dia 8 de julho. E esse é um memorando interno da CIA, um memorando interno, aliás, da Força Aérea dos Estados Unidos, do Exército, dia 6 de agosto de 47, ou seja, menos de um mês. E eu separei um trecho ali que fala, é bem revelador sobre algumas questões desse tema. Para começar, aqui em subject, né, assunto, você tem flying saucers. Então, assunto, discos voadores. Por que não era UFO? Porque a preocupação em mudar o nome para UFO veio só depois. O nome ainda era disco voador. Pode ver que o nome da pessoa que iria receber esse documento ele não está censurado, mas o nome de quem enviou está censurado. Essas outras censuras que você vê aqui, todas elas são, a maioria delas, se eu não me engano, é o nome de alguém. Né? É o nome de alguma pessoa que está censurada aqui. Tem várias anotações, um documento de 6 de agosto de 47. Então, indo aqui para alguns trechos, se vocês me permitirem, eu vou ler aqui só para elucidar. Por favor. Então, ali está censurado, quer dizer, é o nome de um agente, de um oficial ali, por exemplo. Então, esse oficial informou o outro oficial que a única informação que havia sido recebida pelo quartel-general das Forças Aéreas do Exército era de que um agente do Corpo de Contra-Inteligência do 4º Quartel-General das Forças Aéreas, em Hamilton Field, São Francisco, foi morto em um acidente de avião. O Quartel-General das Forças Aéreas foi informado de que ele estava em uma missão altamente secreta. Fulano indicou que havia a impressão de que o agente do Corpo de Contra-Inteligência estava a caminho, ouvindo de uma entrevista com fulano de tal, que é um dos indivíduos que primeiro viu um dos discos voadores. Seguindo aqui, o agente apontou que, até agora, acredita-se que nenhum disco voador tenha sido recuperado, mas que ele foi informado de forma não oficial por um indivíduo que anteriormente havia relatado ter visto um dos discos voadores. Fonte CIA.gov. Do que se trata isso aqui? 6 de agosto de 47. Pouco mais, menos de um mês antes, 8 de julho, você teve o caso Roswell. 2 a 3 semanas antes, mais ou menos, em 22, não me engano, de junho de 47, no fim de junho, questões de semanas antes do caso Roswell, você teve o caso do Kenneth Arnold e você teve o caso da Ilha Maury. Esse caso da Ilha Maury, um OVNI teria caído numa região ali relativamente próximo à região de São Francisco. Havia testemunhas, um condutor de uma balsa viu aquele objeto que aparentava estar tendo algum defeito passando pelo céu. Houve uma investigação oficial, oficiais da Força Aérea do Exército foram lá entrevistar esse cara, recolheram alguma coisa física, recolheram o depoimento dele, e na viagem de volta, o avião caiu, e esse oficial, esses oficiais faleceram. Esse documento está falando sobre esse caso, só que não está dando os nomes. Você consegue linkar os fatos. Pela região, pela data. Então, à medida que você estuda aquele caso, e aí depois você pega esse documento e fala, tá falando isso aqui. Tá falando do que é considerado a primeira operação, considerado, eu já acho que não acho que isso já acontecia antes, mas considerado a primeira operação de recuperação de um OVNI. Né?
Então, quando ele fala que havia a impressão de que o agente do corpo de contra-inteligência estava a caminho ou vindo de uma entrevista com fulano de tal, que é um dos indivíduos que primeiro viu um dos discos voadores. Então, quer dizer o quê? O cara morreu voltando dessa entrevista. Então, tem a história de que ele morreu, tinha ido investigar um OVNI, tem um documento aqui falando que na mesma época, pouco tempo depois, um documento falando que, olha, um agente nosso foi investigar uma queda de um OVNI e morreu num acidente aéreo. Então, coisas que são interessantes, né? Você tem no título do documento, discos voadores. Então, por que é ruído oficial? Porque isso não é público. Esse documento era confidencial. Só que, ao mesmo tempo, a CIA vai ridicularizando o assunto. Para fora é ridículo, internamente é levado a sério. Uhum. Então, o ruído surge disso. Passando para o próximo. Posso continuar? Pode, e até me veio na cabeça o lance até o Eduardo comentou, né, por que entidades não querem falar desse assunto? É por causa disso mesmo, os caras deixam de uma forma ridícula, a imprensa, a mídia tradicional, vamos dizer assim, trata com piadinha, com deboche, né? Deboche, etc, né? Então tudo isso aí já é feito para que, a gente já tá na hora de... É propositadamente descredibilizado. Pois é. A gente já tá na hora de todos esses entes, né, sejam das federações aí, entidades oficiais ou não, tratarem de uma... Eu acho que assim, lá dentro, é o que você falou, eles tratam de uma maneira séria, né? Sim. Mas para o resto, não, isso aí não é nada não, isso aí era só uma coisa. Só para o público interno. Pois é. Não, mas continuei, vamos lá. Perdão, vamos lá. Então, aquele documento era de 47. Esse foi o primeiro documento que você achou, ou você procurou, tudo isso aí foi no site da CIA, certo? Sim. Assim, olha, existem milhares de páginas. Mas existem anteriores a essa data? Você chegou a procurar também ou não? No site da CIA, necessariamente, eu não achei documentos anteriores a esse. Agora, como eu falei, existem mais de 15 mil páginas de documentos no site da CIA. Fora Arquivo Nacional, fora outros pontos. Eu já achei documentos de 1933 relacionados à recuperação de um OVNI na Itália. Só que isso não era... A CIA sequer existia. Né? Eram documentos do governo italiano, da época que o governo era comandado pelo Mussolini. Então, assim, por isso que eu falei, convencionou-se, até hoje ainda é meio que senso comum, que, olha, o interesse começou em 47, depois de Roswell. Mas já há sinais de que não é bem assim, isso já vem de antes. Mas, assim, para o livro, esse foi o primeiro que eu encontrei. Mas, não, aliás, esse não foi o primeiro que eu encontrei. Existe, por exemplo, um memorando que diz respeito ao caso Roswell. Tem documento a respeito do caso Roswell, que é menos revelador, é mais uma troca de informação, assim, é uma conversa de tipo, olha, aconteceu tal coisa, você vai lá, quem vai falar com a imprensa. Não tem não revela tanta coisa, a não ser que, olha, a CIA, a Força Aérea do Exército, estava acompanhando a história. Eu escolhi esse porque esse aqui eu achei que linkava com outro caso em específico e apresentar, e principalmente pelo título, Flying Saucers. O próximo aqui ali no título, Carta de H. Marshall Chadwell ao diretor da Central de Inteligência, 17 de setembro de 52. Então a gente já está aí alguns 5 anos depois do caso Roswell, 5 anos depois daquele outro documento. Esse cara que está escrevendo a carta, o Chadwell, ele era o vice-diretor da CIA e ele era o chefe do escritório de inteligência científica. Ele era um químico, tá? Ele era um químico, professor universitário, que depois foi alistado pela CIA. É um documento, são 2 páginas de documento, na verdade são mais, mas essas são as 2 páginas que eu selecionei para o livro, que as outras são mais questões burocráticas internas, assim.
Mas eu vou seguir aqui os pontos que eu separei que são importantes, né? São uma série de recomendações que esse diretor, vice-diretor da CIA, chefe do escritório de inteligência científica, recomendações que ele está dando para o diretor da central de inteligência. O que é a central de inteligência? A central de inteligência é a CIA? Não. A CIA é a central de inteligência, a agência de central de inteligência. Você tem 18 agências de inteligência nos Estados Unidos, cada uma delas tem o seu diretor, mas você tem o diretor central de inteligência, o escritório do diretor central, que ele é informado por todas as agências, e esse diretor ele vai alimentar o secretário de Estado, o secretário de Defesa. Então aqui é o vice-diretor informando o diretor central de inteligência. E ele passa algumas recomendações. Ali, ponto 8. Do ponto de vista operacional, 3 ações são necessárias. A. Ele está falando sobre OVNIs. Devem ser tomadas medidas imediatas para melhorar a identificação dos fenômenos fantasmas, tanto visuais quanto eletrônicos, ou seja, aquele fenômeno que você vê no céu, aquele fenômeno que você capta no radar, que não faz sentido, aquela coisa que você está vendo. De modo que, em caso de ataque, seja possível uma identificação instantânea e positiva de aviões ou mísseis inimigos. Opa. Quer dizer o que aqui? Ele está dando uma sugestão. Olha, do ponto de vista operacional, a gente tem que desenvolver algumas medidas aí para identificar melhor o que é um fenômeno anômalo e o que é uma ameaça de um inimigo terreno, sabe? O que está vindo aí? É um OVNI ou um míssil soviético? Então, ele está dando uma sugestão. Deve ser iniciado um estudo para determinar se e de que forma esses fenômenos poderiam ser utilizados por planejadores de guerra psicológica dos Estados Unidos e quais defesas deveriam ser planejadas prevendo tentativas soviéticas de utilizá-los. Então, esse parágrafo aqui, essas pequenas 4 linhas, expõe a principal motivo da CIA ter se infiltrado, ter entrado nesse assunto, que é o quê? Não me importa se isso é disco voador ou se é um rumor, um boato. O que importa é que as pessoas acreditam nisso. Qual vai ser o impacto na minha sociedade? Como o meu inimigo pode se utilizar disso para me enfraquecer? E como eu posso utilizar isso para enfraquecer ele? Entende? Essa é a preocupação. A ufologia existe. Como é que isso pode me afetar e como é que isso pode me ajudar? Deve ser iniciado estudo para determinar se e de que forma esses fenômenos poderiam ser utilizados por planejadores de guerra psicológica dos Estados Unidos e quais defesas deveriam ser planejadas. No ponto C, para minimizar o risco de pânico, deve ser estabelecida uma política nacional sobre o que deve ser comunicado ao público a respeito dos fenômenos. Então, veja bem, para controlar o risco de pânico, para evitar que a sociedade entre em pânico, o governo tem que desenvolver uma política que estabelece o que vai ser dito ao público e o que não vai ser dito. Está escrito aqui. Item 9. Outros problemas de inteligência que exigem investigação. A. O nível atual de conhecimento soviético sobre esses fenômenos, ou seja, eles já sabem que isso não acontece só lá, eles já sabem que os soviéticos também têm informação sobre isso. Quanto eles sabem? Quantos soviéticos sabem? B. Possíveis intenções e capacidades soviéticas para utilizar esses fenômenos de forma prejudicial aos interesses da segurança dos Estados Unidos. Então, assim, o quanto eles sabem e o quanto eles são capazes de utilizar o que eles sabem para nos enfraquecer, para nos prejudicar. E item C. As razões para o silêncio da imprensa soviética em relação aos discos voadores. Ou seja, essa censura, esse controle sobre o assunto também estava acontecendo lá. Que é muito interessante, eles falam as razões para o silêncio da imprensa. Como é que eles sabem que está tendo um silêncio da imprensa? Para ter um silêncio, tem que ter alguma coisa acontecendo para que você perceba que aquilo não está sendo dito. Né? Você tem que saber que algo aconteceu para saber que aquilo não foi dito publicamente na imprensa. Então você vê que quanta informação você consegue tirar de um documento. E isso aqui é um documento histórico. Sabe? Da mesma forma que você pega, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha,
e você tira de lá muitas informações a respeito do Brasil na época do descobrimento, de como foi aquela viagem, como foi tudo aquilo. Isso aqui é a mesma coisa. É um documento histórico. Sabe? É um documento que o historiador pode se debruçar sobre isso e fazer várias inferências a partir disso. Esse documento aqui também no site da CIA. Passando para o próximo, eu não vou me alongar muito, tá? Prometo, não sei se está sendo muito chato, ficar parecendo muito palestrinha, mas não é muita coisa, tá? Tem mais coisa no livro, mas esses aqui são os que eu achei mais interessantes. Agora aqui um memorando da CIA de 14 de outubro de 52. Veja bem, aqui nós estamos falando de setembro de 52, agora nós estamos falando de outubro de 52. Em 1952, o que tinha acontecido em Washington? Aquela famosa invasão do espaço aéreo de Washington por OVNIs, né? E uma revoada de OVNIs, objetos, sobrevoou Washington por 2 noites, 2 ocasiões, e caças da Força Aérea Americana foram colocados no ar para ir atrás dele. Aquilo virou uma manchete nacional, foi um grande assunto, e o governo se viu, olha, não dá para ignorar, a gente precisa ter uma posição pública, uma versão oficial, né? A gente tem que ter uma posição, a gente tem que criar um jeito de lidar com esse assunto. Não pode ser no improviso. Aconteceu, a gente vê o que faz. Não. Então, aqui é um memorando da CIA de 14 de outubro de 52. A onda de OVNIs em Washington foi em julho, mais ou menos. Junho, julho, por ali. Então, poucos meses depois. Então, você vê que 2 documentos importantes aí, um do lado do outro, muito próximo. Então, aqui, ó. Em uma discussão informal entre... Aí eu coloquei reticências, porque é uma discussão informal entre diretores de agências. E no texto, aquilo ali está cheio de sigla, que não faz sentido nenhum. Sim. Então, em uma discussão informal entre alguns diretores de agências, foi acordado que o problema dos discos voadores deveria ser abordado reunindo os indivíduos responsáveis dentro da comunidade de inteligência para elaborar um programa de pesquisa e coleta de informações que possa ser implementado diretamente por eles. O que quer dizer esse parágrafo aqui? Primeiro, problema dos discos voadores. Ele não usou a palavra mistério, ele usou a palavra problema. Ou seja, isso estava incomodando. Era algo que não devia estar acontecendo, e eles viam possíveis consequências negativas nesse assunto. Esse problema deve ser abordado pelas pessoas responsáveis da comunidade de inteligência, ou seja, pelos diretores, pelos cabeças da comunidade de inteligência. CIA, setor de inteligência do Exército, do Pentágono, da Força Aérea. E esses caras, a alta cúpula da inteligência, tinha que elaborar um programa de pesquisa e coleta de informação que fosse implementado diretamente por eles. Tá? É muito fácil olhar para isso aqui e lembrar de Majestic 12. É muito fácil. Né? Porque as pessoas que você tem no Majestic 12 ali, você tinha diretor da CIA, ex-diretor da CIA, consultor de ciência de outra agência, era só os cabeças de organizações. Próximo parágrafo. O programa acordado, né, o programa que eles resolveram que seria feito, poderá então ser encaminhado ao diretor central de inteligência e possivelmente ao secretário de defesa e ao restante do Conselho de Segurança Nacional, como um programa já estabelecido, ao invés de esperar por um processo formal, extenso e burocrático, de alto nível, antes de tomar qualquer ação. Esse parágrafo aqui eu acho muito importante, porque ele está falando o quê? Olha, é muito importante prestar atenção em algumas palavras. O programa poderá ser encaminhado, não quer dizer que isso vai ser. Ele pode ser encaminhado para o diretor de central de inteligência, e esse diretor central de inteligência ele pode, talvez, encaminhar para o secretário de defesa e ao restante do Conselho de Segurança Nacional. Por quê? Pode. Algum palpite de por que eles não estão falando que será encaminhado, mas porque pode ser encaminhado? Porque todos esses cargos, eles mudam de acordo com a administração. Exatamente.
O diretor central de inteligência, ele é diretor central de inteligência dependendo do presidente que está lá. A hora que o presidente sair vai ser outro. É cargo político, né? É cargo político, é indicação política. O secretário de defesa agora, ele pode ter uma mentalidade totalmente diferente do secretário de defesa anterior. Então, por isso que falou que esse programa seria implementado diretamente por esses caras. Eles que mandam e eles que decidem. E outra parte muito importante é que fala ali, ó, um programa já estabelecido, ao invés de esperar por um processo formal, extenso e burocrático, de alto nível, antes de tomar qualquer ação. Quer dizer o quê? O programa já existe. Ele já criamos ele, não precisamos passar pelo Congresso. É isso que está querendo dizer. Porque se a CIA quiser criar um programa de investigação, se ela for fazer isso dentro da lei, ela tem que apresentar esse programa para o Congresso, no Comitê de Segurança, Comitê de Inteligência da Câmara, Comitê de Inteligência do Senado. Os senadores e os deputados vão debater a constitucionalidade daquele programa e vão debater o orçamento que a CIA está pedindo para rodar aquele programa, né? Então, além de ser extremamente burocrático, você está abrindo o jogo, você está colocando muita gente a par daquele programa, daquilo que está sendo feito. Então, isso aqui é basicamente o nascimento, né, a certidão de nascimento de um projeto secreto, um Black Project. Eles estão falando quem são os cabeças das comunidades de inteligência, estão falando, olha, a gente não vai necessariamente informar todo mundo, e o programa já está aí. Não precisa de Congresso aprovar porcaria nenhuma, burocracia, não. Então, você acha isso, mais uma vez, cia.gov, o documento está lá. Passar para o próximo, 14 de outubro de 52. 18 de fevereiro de 53. Recomendações do painel Robertson. Então, ó, a gente está vindo de 47, 52, 53. O que foi o painel Robertson? Depois que teve a invasão nos céus de Washington, depois que teve aquela troca de memorandos, que eu só mostrei dois documentos oficiais, óbvio que essa conversa rolou por muito mais tempo, o governo americano, a Casa Branca, mais especificamente, convocou a CIA para criar o protocolo de, olha, beleza, como é que a gente vai lidar com esse assunto? E a CIA convocou um painel de cientistas. Esse painel de cientistas era liderado por um dos cientistas, eu não vou me lembrar o nome dele agora, o sobrenome dele era Robertson, não me lembro o nome dele exatamente agora, porque tanto nome nesse livro, o painel, esse grupo de cientistas levou o nome de painel Robertson, porque o chefe de pesquisa, o sobrenome dele era Robertson. Esse grupo foi criado pela CIA, esses cientistas eles já prestavam serviços para a CIA, já prestavam serviços para o governo, já eram ligados à administração pública dos Estados Unidos e à defesa. Eles receberam um briefing da CIA. A CIA não queria que eles dissessem, olha, descubram o que é isso. A CIA queria que eles dissessem, olha, descubra como a gente lida com isso da melhor forma para não causar problema. Para a gente não ter problema interno e nem ter surpresa com nossos rivais. Como a gente deve lidar com esse assunto? Então, esse painel, de certa forma, ele já era enviesado. Ele tinha uma missão. A missão é essa, não é descobrir se isso é real ou não. E aí eu separei alguns trechos aqui. Esse slide ele é duplo, porque esse é o documento mais importante no caso aqui. Então, em determinado momento ali do documento, item 3, o painel conclui também que a contínua ênfase em registro desses fenômenos, nesses tempos de tensão, representa uma ameaça ao funcionamento regular de órgãos de proteção do corpo político. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Dá muita atenção para esses fenômenos aí, pode ser complicado, não é bom, ignora. Nós citamos como exemplo o congestionamento dos canais de comunicação por registros irrelevantes, o perigo em ser guiado por alarmes falsos contínuos e ignorar indicações reais de ações hostis, e o cultivo de uma psicologia nacional mórbida, na qual uma propaganda hostil habilidosa poderia conduzir a um comportamento histérico e a uma desconfiança danosa nas autoridades constituídas.
O que ele está falando? Olha, vamos parar de dar muita atenção nisso aqui, vamos tornar isso um não assunto. Não se fala. Porque a gente já está vivendo sob Guerra Fria, a gente já tem medo de receber bomba nuclear russa, soviética na nossa cabeça, as pessoas já estão tensas, neuróticas e paranoicas. Se a gente ficar falando muito que, além disso, ainda tem disco voador, né, isso pode congestionar nossas linhas de comunicação e, de repente, quando vem um ataque de verdade de um míssil soviético, as linhas estão congestionadas porque as pessoas estão achando que é um disco voador. Ou então, a União Soviética poderia simular alguma coisa que desse a população a entender que aquilo era um OVNI, congestionar propositadamente as linhas de comunicação, congestionar radares ou sistemas de defesa dos Estados Unidos, a comunicação, e quando o caos estivesse instalado, principalmente no sistema de comunicação interna da defesa americana, ele ia atacar em outro lugar, porque estaria todo mundo olhando para lá. Então essa era uma preocupação deles. Perigo em ser guiado por alarme falso e ignorar a indicação real. Então, eles estavam falando, olha, não dá atenção para esse assunto tão publicamente, porque pode ser perigoso para a gente. Continuando. Com o objetivo de fortalecer da forma mais eficaz possível os recursos nacionais para o reconhecimento oportuno e o tratamento adequado de verdadeiros indícios de ação hostil e de minimizar os perigos mencionados acima, o painel recomenda aqui, ou seja, para que a gente seja mais eficiente para identificar o que é um perigo, o que não é. Quais são as recomendações? Que as agências de segurança nacional tomem medidas imediatas para retirar dos objetos voadores não identificados o status especial que lhes foi atribuído e a aura de mistério que infelizmente adquiriram. Ou seja, para que a gente possa identificar de maneira mais eficiente uma ameaça soviética ou de um outro país rival, a gente precisa retirar a importância do assunto OVNI. Porque quanto menos esse assunto é importante, menos as pessoas vão falar disso, menos elas pensam nisso. Se elas veem um negócio no céu, é mais fácil elas pensar que aquilo, essa hipótese de OVNI não vem tanto à cabeça. Eles vão ficar mais alertas para identificar ameaças de países rivais. Então, o que eles dizem aqui, retirar o status especial, tirar o valor desse assunto e tirar a aura de mistério. Então, um lado é tirar o valor e o outro tirar a aura de mistério. Como tirar a aura de mistério? Explicando, debancando. Não tem mistério. Porque você se sente tonto, né? A pessoa se sente tonta. Ela tá crente que ela viu um negócio, de repente vem alguém e fala, não, isso aqui é não sei o que lá. Aí você fica até constrangido, sem graça. Então, tira a aura de mistério que tem a respeito disso, dá uma explicação qualquer, que as pessoas vão ficar constrangidas de dizer que elas acharam que viram algo. Seguindo, outra recomendação, que as agências de segurança nacional instituam políticas de inteligência, treinamento e educação pública voltadas a preparar as defesas materiais e o moral do país para reconhecer com a maior rapidez e reagir de forma mais eficaz possível a verdadeiros indícios de intenções ou ações hostis. Sugerimos que esses objetivos possam ser alcançados por meio de um programa integrado, projetado para tranquilizar o público quanto à total ausência de evidências de forças inimigas por trás dos fenômenos. Treinar o pessoal para reconhecer e rejeitar indicações falsas com rapidez e eficácia. E fortalecer os canais regulares para avaliação e reação imediata a indícios reais de medidas hostis. Então, assim, esse documento em si, ele é muito revelador. Ali no item B, ele fala, as agências elas têm que instituir uma política pública governamental que vai atuar tanto nos oficiais de inteligência, nos militares, né, ou seja, política de inteligência, treinamento e educação pública. Educação pública como? Como é que você vai
Se você começa a criar palestras públicas da Força Aérea dizendo que discos voadores não existem, a primeira coisa que a pessoa vai falar, peraí, por que a Força Aérea está falando disso? Muito estranho. Então você não faz isso tão abertamente, você faz isso, como que é essa educação pública sobre a falta de evidência de que OVNIs existem, através da mídia, através do entretenimento. Uhum. Você mudando o tom com que a mídia trata um assunto. Né? Primeiro você muda a maneira com que ela aborda o assunto. Porque antes, nessa época, disco voador não era uma coisa ridícula. Era tratado com uma curiosidade muito grande. Sabe? Tinha pessoas sérias abertamente falando sobre isso. Essa cultura do deboche e da ridicularização começa a mudar a partir disso aí. A partir desse momento. Então, primeiro você muda a maneira como a imprensa aborda e a mídia e o entretenimento aborda, e depois você muda simplesmente tirando a imprensa do assunto e deixando só entretenimento. Você tira o jornal da história, porque o jornal é fato. Você não vai abrir uma notícia de jornal para ler uma ficção. Supostamente, você pressupõe que aquilo é uma verdade e que um livro de ficção científica é uma história inventada. Você tira, de repente, esse assunto do jornal, das notícias, e fica só a ficção. E aí você reforça. Isso é a educação pública voltada para preparar as defesas materiais e o moral do país. É exatamente isso. E aí, no parágrafo de baixo, ele fala um programa integrado projetado para tranquilizar o público quanto à total ausência de evidência. Ou seja, o programa não é para descobrir o que é, o programa é para tranquilizar o público. O programa é para falar, olha, não tem nada aqui, tá? Fica tranquilo, não tem nada para ver aqui nesse lugar. Esse assunto é coisa de maluco. Então, aqui a gente tem, acho que foram 4 documentos, apenas 4 documentos de cerca de 15 mil páginas que tem na página da CIA, onde você vê bem delineado ali como a CIA estava enxergando esse assunto. Não são os únicos documentos presentes no livro. Existem outros, se eu não me engano, são cerca de 13 documentos. Mas esses aí eu achei os mais importantes. Tem um outro documento que é se eu não me engano, é da Força Aérea. Não, é da CIA mesmo. E é falando sobre o desenvolvimento de alguns daqueles aviões invisíveis ao radar, e num dos trechos lá eles falam sobre o projeto Blue Book, como o projeto Blue Book investigou muitos casos que eles recebiam relatos de avistamentos ufológicos, em que, na verdade, aquele avistamento ufológico era um teste de um desses aviões, e que a CIA recomendava que o Blue Book incentivasse. Quando era realmente um teste de uma aeronave nova que eles estavam testando lá, uma nova tecnologia, nesse caso, a CIA recomendava que o Blue Book e esses projetos dissessem, não, realmente, esse negócio foi meio anômalo mesmo, meio estranho. Porque você não quer revelar. Se você está desenvolvendo um avião invisível, uma tecnologia que teu rival não tem, você não vai falar publicamente, não, isso aqui é um avião invisível que nós estamos desenvolvendo. Não. Aí, nesse caso, convém que as pessoas acreditem que era um disco voador. Então, falei mais que delegado. É isso aí, cara. Não, mas tem que explicar mesmo. Essa parte de descredibilizar a testemunha, né? Antigamente era muito mais fácil, pois sem internet na mão, o que tinha era a opinião, o relato da pessoa ali, a mídia, que às vezes não divulgava ou propositalmente satirizava a pessoa, né? Então a pessoa não tinha porquê. Não, o pessoal falou que é a mídia ou os oficiais aí falaram que eram, sei lá, eram os russos ou eram outro tipo de balão, era outra coisa, né? Mas hoje com a internet fica um pouco mais difícil você fazer isso, não só com o relato da pessoa e opções para a pessoa poder contar o relato dela, divulgar, né? E até mesmo mostrar. A gente sabe que muitas das vezes filmagem com celular, etc., não fica aquela coisa, mas
de certa forma, contribui para mostrar que o relato que ela falou ali é real, né? Aconteceu. Mas o grande problema é que, ao mesmo tempo que a tecnologia hoje oferece para a pessoa que testemunha algo anômalo, ela registrar aquilo, publicar e mostrar para as pessoas, aquilo vai cair num mar de coisa fake, de IA, de coisa estranha, que muitas vezes se perde, sabe? E isso também é aproveitado pela própria CIA. O que eu falo no livro, aliás, a CIA ela foi criada em setembro de 47, 2 meses depois do caso Roswell. Isso fica... eu creio que é muita ingenuidade, creio não, tenho certeza, é muita ingenuidade a gente achar que a CIA abandonou esse assunto, não, os caras estão... a possibilidade de vigilância e controle hoje em dia é muito maior do que antes. Né? Bom, hoje em dia, o teu celular te dá a tua localização. Sim, né? sim. Mesmo desligado. A tecnologia nas nossas mãos, eles vão vender como um benefício, mas na realidade será Sim. mesmo que é um benefício, né? Bom, a questão é, da mesma forma que esse acobertamento, essas manipulações de certa forma aconteciam na CIA, quer dizer, aconteciam através da inteligência americana, através da CIA, o que a CIA hoje contribuiu para que esse assunto fosse levado até o Congresso americano e, de certa forma, falassem, né, abertamente ou em sessões privadas, falassem de alguma maneira isso aí para o público? Talvez eles não estariam conseguindo segurar, né, o ímpeto aí que eu citei da internet aí e da verdade, né? Como que a CIA hoje age através dessas sessões no Congresso americano aí? Houve uma mudança na maneira como a CIA lida com esse assunto. Primeiro ela negou, ela tem uma primeira fase onde ela nega o assunto, uma segunda fase onde ela confunde, ela tanto nega quanto ela alimenta a especulação, e à medida com que vai ficando mais difícil ela ter controle de todas as narrativas, ela parte para desinformação direta, né? Inundar mais e mais o meio de campo, a mídia, com boatos, mentiras, contra-informação, colocar pessoas da própria CIA se passando por, olha, eu sou um denunciante, ou eu estou vindo aqui trazer alguma verdade. Então, à medida que foi ficando mais difícil ela negar algumas coisas, ela foi sempre se adaptando. E sempre com o olho no que o rival pode estar fazendo também. Hoje em dia, o que a gente pode dizer é que, assim, para essas audiências que acontecem com o Congresso americano, a CIA não contribui em nada. Ao contrário, se depender dela, não tem. Ninguém que está lá representando a CIA ou foi aprovado pela CIA. Aliás, ela quer melar o negócio. Aliás, ao contrário. Sim. A gente fez uma entrevista com o Jeff Luchetelli recentemente, foi um dos últimos... foi a última entrevista internacional que a gente fez, e ele foi um denunciante da última audiência que teve esse ano, 2 meses atrás. E ele deixou bem claro para a gente lá, ele falou assim, o objetivo dessa audiência não foi provar que OVNIs existem. O objetivo foi mostrar que, assim, olha, as pessoas que querem falar abertamente sobre isso, elas estão sofrendo represália. Desde represália profissional, a carreira delas está sendo destruída, até ameaça de morte. Então, para que a gente consiga trazer mais denúncias e trazer pessoas que sabem mais para falar, a gente precisa criar um ambiente seguro para que isso aconteça. Para que isso aconteça, precisa que os deputados ali, que estavam ouvindo eles, criem uma lei que proteja esses denunciantes.
Então, o grande objetivo daquela audiência lá, principalmente, era esse. E a CIA, ela está... E outra coisa que ele citou para a gente, que outras pessoas a gente já ouviu falar sobre isso, que é assim, existem facções lá dentro. Não é os bons contra os maus. Existem diversos grupos de interesses dentro do governo americano e ligados também a empresas que querem conduzir essa ideia de um possível disclosure para um lado que os beneficie mais. Eu lembro que ele disse assim, existem diferentes facções que querem levar o seu denunciante lá. Então, ou seja, você tem o Pentágono coloca o Lu Elizondo na segunda audiência. Na primeira audiência tinha 3 caras da Força Aérea. Na segunda tinha um da Marinha, um do Pentágono, tinha um da NASA. Então você vai vendo que é uma grande briga que está rolando lá. Não é um bloco único que está indo à frente ali querendo contar essas histórias. Tem uma grande briga por trás disso e envolve muito dinheiro. Envolve muito dinheiro. Uma das hipóteses que são levantadas, na minha opinião, eu acho muito provável, é que você tenha o que a gente vê acontecendo hoje, é uma briga para ter acesso a essas informações e para ter acesso ao fruto das pesquisas que eles fizeram para valer e que nunca se tornaram públicas. Você tem 2 grupos entrando em choque. O grupo que já estava com essas coisas na mão, que era formado pelo Complexo Industrial Militar, né, as empresas de defesa e as agências de inteligência militar, ou seja, Pentágono, Exército, Marinha, Aeronáutica, a CIA, Lockheed Martin, essas grandes empresas, que são sempre acusadas de fazer engenharia reversa. Então, elas estão no controle do acesso a essas informações. E do outro lado, você tem as empresas de tecnologia que se tornaram indispensáveis para os Estados Unidos. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem uma empresa como a Palantir, ou um Google da vida mesmo, sendo os olhos e ouvidos do governo americano, tanto nos seus sistemas operacionais, quanto nos satélites, filtrando e repassando e tendo acesso a alguma coisa que aqueles satélites filtram, muitas dessas inteligências se tornaram olhos, os sentidos do governo. E elas começaram a ver algumas coisas. Não coisa do passado, mas coisa que está acontecendo agora. Então, de repente, a Palantir, uma grande empresa de defesa, ela tem um contrato bilionário com o Pentágono, o governo americano. Ela opera muitas tecnologias de inteligência geoespacial. E ela pode ter acesso a informações que estão acontecendo ali. Para falar diretamente, ela pode ver um OVNI com um satélite que ela opera. E como é que... Beleza, ela viu. E agora? Como é que eu escondo isso dela? Ela já viu. E eu dependo dela. O governo depende dela, porque é ela que opera quase o sistema operacional do governo americano. O plano da Palantir é esse, se tornar o sistema operacional do governo americano. Então, se tornou uma queda de braço. Assim, olha, eu sei, eu estou vendo as coisas, eu quero ter acesso ao que eu não consigo ver, ao que existe antes de eu entrar. E o que está rolando lá não é nem de longe, essa questão de, o povo tem o direito de saber. As pessoas têm o direito de saber, eu estou fazendo o que é certo para o cidadão americano, população mundial tem direito. Não é esse altruísmo, não é mocinho versus bandido, não. É grupo de interesse que te gladiando por uma coisa que, se você tiver acesso, você pode dominar literalmente o mundo muito mais fácil e ganhar muito mais dinheiro com isso. Desculpa, eu monopolizei tudo aqui. Inclusive, essa questão dos drones, do próprio tic-tac sobre o oceano lá, né, que foi, de certa forma, perseguido pelo piloto de caça americano.
existe a possibilidade desses objetos serem dessa empresa que você falou, a Lockheed, né? Então, existem possibilidades de serem tecnologias ali, mas como tem esse jogo de poder, né? De tipo, isso aqui não é falado para adiante, para essa entidade, mas isso aqui não é criado por outra tecnologia de uma outra empresa também terceirizada, que é ligada ao governo, vamos falar assim, mas uma outra entidade não sabe. Então tem uma briga assim política, né, no meio, não tem jeito, né?